E aí, rapaziada, eu sou o Leo.mp4 e, mano, hoje a gente vai falar de PES, ou o antigo Winning Eleven, beleza? Então deixa teu dedo no like, se inscreve no canal e é nóis! E aí, mano, tu já parou pra pensar por que os brasileiros, ou a galera ali mais do PS2 e do PS1 preferiria o PES do que o FIFA no PS2? Nunca foi uma batalha por conta de licença, por conta de time, por conta de estágio ou gráfico. Foi tudo por conta de física. O segredo do PES sempre foi uma decisão de programação tomada por uma equipe japonesa da Konami, chamada Konami Computer Entertainment Tokyo. E isso significa, mano, que eles tratavam a bola com uma física única, diferente do FIFA naquela época. Hoje a gente vai mergulhar no mundo do PES e entender como é que funcionava a física e a engine do jogo. A grande inovação do Winning Eleven, ou do PES, foi que a bola ela era separada do jogador. Antigamente, os jogos eram feitos de tal maneira que a bola e o jogador, por conta do código, era a mesma coisa. Então você tinha a bola sempre grudada no pé do jogador no videogame. Já no PES, a bola tinha seu próprio vetor de atrito, de velocidade e de tempo. Então a bola tinha um jeito totalmente diferente. É como se a bola fosse um jogador e o jogador fosse outra coisa. Então a bola tinha vida própria dentro do jogo, diferente dos jogos da época. A bola tinha atrito, tinha velocidade, tinha peso, ela era recalculada a todo momento dentro do jogo. Na vida real, realmente funciona assim. O jogador precisa colidir com a bola para a bola criar velocidade, para a bola pegar e voar para frente. E no jogo funcionava da mesma maneira, isso que diferenciava ele do FIFA, por exemplo. E no jogo, quando a bola pegava e batia na zaga, por exemplo, ia pro gol, ou ela rebatia na barreira e ia pro gol, gerava gols cagados, gerava gols feios. E isso deixava o jogo mais realista. Por exemplo, isso permitia o famoso chute do Adriano no PES 2006. A variável Shot Power 99 não era só um número na tela, ela realmente significava algo em game. No código, a velocidade do chute multiplicava a velocidade inicial daquela batida, fazendo nem a câmera conseguir pegar o chute do gol, parecendo um chute de canhão, parecendo uma bola de canhão indo em direção ao gol. Então os caras misturaram a física e a velocidade com o entretenimento. O Adriano era o jogador mais top em 2006, então ele tinha que ter um chute mais foda, ele tinha um físico muito forte. E a câmera do jogo nem conseguia pegar a visão daquela bola indo em direção ao gol. Na programação do PES também tinha um diferencial dos outros jogos, que era a colisão dos jogadores. Os jogadores do PES tinham hitbox, ou seja, quando um jogador colidia com o outro dentro do jogo, o jogo matematicamente fazia uma redução de tal, tipo, por exemplo, eu tenho aqui o Adriano Imperador e eu tenho aqui um jogador mais magro que o Adriano Imperador na época. Vamos pegar o Kaká, por exemplo. Se o Adriano Imperador tá atacando e o Kaká tá defendendo, o Adriano Imperador vai passar pelo Kaká muito mais rápido e muito mais fácil, porque os atributos do Adriano Imperador, como peso, como velocidade, como força, eram muito mais fortes do que o Kaká. E a animação do Kaká vai ser um tropeço ou ele vai cair no chão. E a animação do Adriano Imperador vai ser que ele vai ter passado muito facilmente pela zaga do time. Cara, se tu parar pra pensar, era como se fosse um RPG, tá ligado? Porque o sistema de atributo de um jogador, se fosse melhor do que o de outro, ele pegava e voava na frente em questão de habilidade e em questão de tática. Era como se estivesse acontecendo uma micro batalha a todo momento dentro do jogo. Quando um Barcelona atacava e um Real Madrid defendia, o jogo pegava e calculava essa maneira. Quando o ataque desse time é mais forte que esse aqui vai perder e esse aqui vai ganhar. Não, beleza, é tudo mil maravilhas no PS2, por ser um código mais simples e muito mais fácil de programar. Mas o pesadelo do PES foi quando ele chegou pro PS3 e pro Xbox. A engine do PlayStation 2 foi escrita especificamente para aquele hardware, então ele rodaria liso e rodaria redondo naquele videogame. Mas quando ele chegou no PS3, aí foi um terror. E quando eles tentaram portar para a geração do PS3, eles encontraram um conflito muito grande. Era o quê? Que o PS3 utilizava um processador diferente. O PS3 usava o processador Cell, que exigia um tipo de programação paralela muito diferente. E a Konami tentou sim colocar o PES do PS2 no PS3, mas o resultado foi uma patinação imensa. O jogo começou a ficar feio e os jogadores, ao invés de correr em campo, que nem acontecia no PS2, eles ficavam patinando no PS3. Isso aí gerou uma feiura gráfica muito grande. E como o PS3 tinha uma resolução muito melhor do que o PS2, o código ele era muito mais fluido e muito mais rápido. E por isso que os jogadores pareciam que estavam patinando dentro do jogo, porque os jogadores tinham uma velocidade X e o hardware processava em uma velocidade maior do que os jogadores tinham. E parecia que os jogadores não ancoravam no chão, parecia que não existia física e nem peso em cima dos jogadores. E para tentar salvar a franquia, em 2014, a Konami pegou a engine de Hideo Kojima, a engine Fox Engine, feita para Metal Gear Solid 5, e tentou adaptar para o futebol. A Fox Engine trouxe o PBR, Psychalic Fox Engine,
E ela adicionava também materiais como a pele, como a camiseta, aparecia a flacidez dela nos jogadores. Ela melhorou graficamente bastante o jogo. E a grama também reagia de uma maneira muito melhor com a luz, mas trouxe um pesadelo muito grande para os programadores do PES. A Fox Engine foi feita para calcular a física de um jogador, que é o Snake, do Metal Gear Solid. Mas agora, para calcular a engine de 22 jogadores, mais a bola, mais chute, mais colisão, ia ser um pesadelo para aquela galera, tá ligado? A CPU sofria para calcular todas aquelas colisões simultaneamente. E foi assim que nasceu o Player ID, mano. A engine permitia copiar movimentos esqueléticos dos jogadores. Então não existia mais, por exemplo, atributos reais. Existia o Cristiano Ronaldo realmente correndo. Aquela engine permitia copiar movimentos reais de jogadores famosos, permitia copiar realmente o esqueleto daqueles jogadores correndo na vida real. E isso deixou o jogo muito mais realista, mas deixou o jogo também muito mais pesado, assim fazendo muito lag e deixando o jogo um pouco mais lento no visual dele e também nos gráficos. E cara, a gente não pode falar de PES sem falar na construção que ele fez na cultura modding, porque o PES ele tinha uma estrutura de arquivo dessa maneira aqui. A estrutura do jogo, chamada Option Files, separava rigidamente as IDs dos jogadores de sua textura e camiseta. E isso permitia que, por exemplo, a cultura brasileira entrasse no jogo e trocasse muito mais facilmente a camiseta do Chelsea pela camiseta do Flamengo. Trocasse muito bem a camiseta do Borussia pela camiseta do Inter. Então era muito mais fácil dos modders, da galera do hacking, entrar dentro do jogo para pegar e substituir arquivos e deixar o jogo em uma versão diferente. A engine era robusta e grande o suficiente para aceitar essas injeções de camiseta, de estádio, de narração muito facilmente. E mano, eu falo disso aqui nesse vídeo aqui do Bomba Pet que eu soltei aqui no canal, tá ligado? Que fala muito mais dessa galera modding, dessa galera que realmente entrou no jogo e fez a diferença pra gente no Brasil, porque, pô, antes do Bomba Pet a gente não tinha nada de futebol realmente focado no Brasil. E quando essa galera entrou em cena, aí sim a gente teve algo muito bom aos estaduais, até os jogos mais grandes como Libertadores. Cara, essa galera do Bomba Pet realmente fez a base do futebol, do videogame no Brasil. Então, ó, dá uma olhada lá, deixa teu like, se inscreve, é nóis. E cara, o PES, ele mostrou pra gente que os gráficos não era tudo, tá ligado? Querendo ou não, o atributo mais importante dentro de um jogo de futebol, vendo hoje em dia, é a física. Porque sem a física, a bola não dá aquela rebuceteada na zaga e não entra. Sem a física, a bola não bate na trave e volta, fazendo aquela porra, não entrou, tá ligado? E sem a física, a gente não tem golaço muito, muito de longe, tá ligado? E o PES, ele realmente revolucionou o mercado de futebol nos videogames. Mas o vídeo é esse, rapaziada. Se tu curtiu, se inscreve no canal, deixa teu like e é nóis, ó. Um beijo do Magro.